Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto. Vamos que vamos, como a galera diz aí, né? Sextou. Então, gente, quando chega sexta-feira, é melhor a gente já começar com boas notícias, né? Isso mesmo, vamos começar com boas notícias, afinal é sexta-feira. Bem, pesquisa da CNI aponta alta da indústria no faturamento, emprego e rendimento em junho. Dados apontam o melhor momento de 2022 da indústria da transformação. Faturamento, empregos e massa salarial tiveram números positivos nos resultados da pesquisa. Vamos conferir na reportagem do jornalista Tiago Marcolini. Os dados dos indicadores industriais de junho, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, apontam que o setor industrial brasileiro apresentou alta em diferentes frentes. Faturamento, empregos e massa salarial tiveram números positivos nos resultados da pesquisa. Segundo a CNI, este é o melhor momento em 2022 da indústria de transformação. O faturamento real da indústria registrou alta pelo segundo mês consecutivo e alcançou o maior patamar neste ano. Em comparação a junho do ano passado, o índice manteve-se praticamente estável. O emprego industrial também cresceu 0,4% em relação a maio. Outro dado positivo foi o aumento de mais de 2% entre junho e maio da massa salarial da indústria de transformação, que chegou ao seu ponto mais elevado desde o início da pandemia, em março de 2020. Embora os números configurem um cenário positivo, o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, chama atenção para alguns obstáculos que impedem a expansão da produção. A pesquisa de indicadores industriais mostra um bom momento da indústria, apesar das dificuldades trazidas pela falta de insumos e matérias-primas e o alto custo da aquisição desses mesmos. As horas trabalhadas na produção mantiveram-se estáveis em junho deste ano após o avanço de maio. Comparando o índice com o de 12 meses atrás, houve crescimento de quase 4%. A utilização da capacidade instalada, índice que mede o nível de atividade da indústria a partir da porcentagem do parque industrial em funcionamento, registrou queda de 0,3% em relação a maio. Na avaliação do economista e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Renan Pierre, a economia brasileira vem melhorando nos últimos meses, o que pode gerar incentivos ao desenvolvimento industrial brasileiro. Pode sim gerar incentivos para a indústria nacional, gerar mais produtos, principalmente voltados ao mercado doméstico. Então, sendo um bom momento da economia, certamente é melhor para a indústria nacional, embora sim sofra ainda muito com os gargalos de infraestrutura e principalmente com os custos dos insumos. Os dados completos da pesquisa da CNI podem ser encontrados em portaldaindustria.com.br/estatísticas sem acento. É isso, vamos continuar falando de economia, né? Porque é muito importante, eu falei que nós íamos falar de coisas boas. A análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, revela que a indústria, ainda falando de indústria, né, foi a maior geradora de empregos em Petrópolis, 2.177 mais ou menos, responsável por cerca de 90% das novas contratações no primeiro semestre deste ano. O setor de serviços teve mais 827 vagas, também teve destaque na geração de vagas, contribuindo com o saldo positivo da cidade. Os dados agregados de todos os setores econômicos, indústria, comércio, serviços e agropecuária, mostram ainda que a cidade acumula 2.384 novos postos de trabalho, mesmo com a perda dos empregos pelo comércio. A perda foi em torno de 617. No mês de junho, o setor industrial e serviços, o industrial teve o saldo positivo de 259 e o de serviços 166. Foram os que mais geraram empregos. O comércio só 4. Apesar de ter apresentado saldo positivo, ainda está se recuperando. Todo mundo sabe, né, que o comércio sofreu muito, não só com a pandemia, com lojas fechadas, mas também e principalmente este ano, com as tragédias do dia 15 de fevereiro e 20 de março. Bem, demos boas notícias, mas nem tudo são flores, né? Contrabando, pirataria, roubo, concorrência desleal por fraude fiscal, sonegação de impostos e furto de serviços públicos são algumas das ações ilegais que provocaram prejuízo, gente, pasme,
prejuízo econômico de 336 bilhões e 800 milhões de reais ao país somente no ano passado. A cifra consta, não sou eu que estou falando não, consta na nota técnica que se chama Brasil Legal em Números, levantamento produzido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio de Janeiro, a FEComércio RJ e Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJA. Deste total, para vocês terem uma ideia, 95 bilhões refere-se a tributos não recolhidos pelos governos e que poderiam ser revertidos em bem-estar para a sociedade. A partir da nota técnica, as entidades formularam um manifesto de combate ao Brasil Legal. No documento, o grupo destaca a necessidade de ações coordenadas entre os poderes legislativo, executivo e judiciário dos níveis federal, estaduais e municipais, para o enfrentamento às atividades criminosas. As entidades defendem ainda o engajamento do setor produtivo e da sociedade no desenvolvimento de ações de conscientização e combate à ilegalidade no país. Bem, vamos mudar agora de assunto, deixar a economia um pouquinho de lado, depois a gente volta nesse assunto. E vamos falar, gente, de saúde. O Ministério da Saúde lança a campanha para reforçar a importância do aleitamento materno, né? Afinal, nós estamos no agosto dourado. O Ministério da Saúde lançou na última segunda-feira, dia 1º, a campanha nacional de aleitamento materno de 2022 com o tema Apoiar a amamentação é cuidar do futuro. Serão cerca de 4 milhões de reais investidos pela pasta neste ano. Vamos conferir na reportagem. O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira a campanha nacional de aleitamento materno de 2022, com o tema Apoiar a amamentação é cuidar do futuro. Serão cerca de 4 milhões de reais investidos pela pasta neste ano. Um dos dados apresentados no lançamento da campanha aponta que a prevalência de amamentação na primeira hora de vida, tida como fundamental para o desenvolvimento da criança, é de 62%. A pediatra neonatologista Adriana Valença de Mello explica os benefícios do leite materno. Indiscutivelmente o melhor alimento para os bebês. Os nutrientes, como proteínas e lipídios, são de melhor qualidade e se encontram na proporção ideal. Além disso, o leite humano possui outros elementos em sua composição, atuando para prevenir várias infecções, especialmente aquelas com as quais a mãe teve contato. Além disso, ainda reduz o risco de alergias. No evento de lançamento na sede do Ministério da Saúde, a coordenadora da Saúde da Criança, Janine Ginani, destacou que o aleitamento materno exclusivo é recomendado até os 6 meses de idade e deve continuar, se possível, fazendo parte da alimentação mista até o 2º ano de vida. É importante dizer que a gente trata, né, essa população assim, como uma população estratégica também, né? A gente precisa garantir esse aleitamento continuado até os 2 anos. A doação para bebês que não puderam receber leite materno da própria mãe também é importante. Quando o filho da Júlia Cristina de Carvalho, de 26 anos, nasceu, ela se tornou doadora. Eu tinha bastante leite, então doei bastante e eu acho que é uma coisa muito importante porque a criança ela tem essas necessidades, né? E esse potinho é aqui em casa, eles dão o vidro esterilizado e aí eu congelava, tirava, congelava e depois levava para o hospital. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 60 mil profissionais da atenção primária à saúde no Brasil capacitados para fortalecer o aleitamento materno. E ainda hoje nós vamos falar também de uma ação aqui em Petrópolis, que está sendo realizada na Praça Dom Pedro, começou de manhã, segue aí durante o dia, vamos falar sobre essa ação do Agosto Dourado, aleitamento materno, entre outros serviços de saúde. Ainda hoje aqui, fique ligadinho. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava.
sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos com o programa Original Vivo nesta sexta-feira, 5 de agosto. Vamos agora para Três Rios. A Câmara de Vereadores vai sediar no próximo dia 17 audiência pública sobre violência obstetrícia e gestação saudável. Proposto pela vereadora Ana Clara Araújo, o encontro vai reunir profissionais da área de saúde, incluindo funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. E agora, saindo de Três Rios, vamos para Teresópolis. Tem algumas notícias de lá, gente. A secretária municipal de Turismo de Teresópolis, minha xará lá, Elizabeth Mazzi, e o subsecretário Henrique Silva participaram da apresentação da trilha de longo percurso Volta ao Rio, que conecta os principais atrativos naturais, turísticos e culturais do estado do Rio de Janeiro. Vamos saber um pouquinho mais? Direcionado aos gestores municipais de turismo, com o objetivo de apresentar os fundamentos da Volta do Rio e o papel dos municípios em sua implementação e gestão, discutindo os benefícios e desafios da construção de um sistema de trilhas estadual. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Turismo. O encontro reuniu secretários de turismo de vários municípios e contou com a participação de representantes da Turisrio, do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, do Ministério do Turismo, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, da Associação Rede Brasileira de Trilhas e da Associação também Carioca de Turismo. Essa associação é conhecida também como Aventura. A trilha de longo curso circular do estado do Rio de Janeiro, Volta ao Rio, reúne mais de 500 quilômetros de percurso abrangendo 11 cidades do estado do Rio de Janeiro, como Niterói, Cabo Frio, Petrópolis e a capital fluminense, incluindo os 183 quilômetros da trilha Transcarioca, primeira trilha de longo curso a fazer parte da rede trilhas e que foi visitada pelos participantes da reunião também na última quarta-feira. Bem, o objetivo da expansão da trilha Volta ao Rio é alcançar cerca de 1.200 quilômetros, conectando destinos das regiões metropolitana, Costa Verde, Costa do Sol, Vale do Café, Serra Verde, Imperial e Agulhas Negras, transformando-se na rede fluminense de trilhas. Muito bom, os trilheiros agradecem. E é uma maneira gostosa de fazer trilha, de uma maneira oficial de fazer trilha, né? Porque tem gente que vai fazendo trilha de qualquer jeito, se perde aquela confusão que a gente já conhece, mas aí voltou. Parabéns pela iniciativa. Fala um pouquinho do SESC. O SESC que você conhece, o SESC RJ, está com inscrições abertas até o dia 21 deste mês para o 4º SESC Argumenta, que é um laboratório intensivo gratuito que propõe uma consultoria especializada e novos autores de projetos cinematográficos. A novos autores, gente. Na última edição, em 2021, os consultores convidados foram Alexei Abib, Camila Agostini, Davi Kolbe, Glenda Nicásio e Hilton Lacerda. A lista de nomes deste ano será anunciada em breve. Todos são roteiristas experientes no mercado audiovisual. Para participar do laboratório, os interessados devem se inscrever no site do SESC Argumenta, que eu já falei aqui sobre esse site, que é o sescargumenta.com.br. Lembrando, gente, até dia 21 de agosto. Tá? Se você tem interesse, corre lá e faz a inscrição. Bem, vamos voltar para Teresópolis. A Secretaria de Desenvolvimento Social, através de todas as suas unidades, dos Centros de Referências da Assistência Social, todo mundo sabe, é o CRAS, deu início ao projeto Arte Musical, que tem o intuito de ensinar aos participantes que já são atendidos pelos equipamentos da assistência social a tocar instrumentos como violão e flauta, além de aprenderem sobre outros instrumentos, história da música e um pouco de canto. Bacana, né? Bem, voltado inicialmente para as crianças as famílias estão assim inseridas no programa de atenção integral à família,
mas podendo também participar das aulas qualquer pessoa que tem interesse. O projeto tem como principal objetivo ensinar os usuários a desenvolver novas habilidades com a música e incentivar a busca de conhecimentos através de uma nova escuta. Muito bom isso. Eu gosto muito desses projetos sociais, destas iniciativas, ajuda muitas pessoas. Então, o pessoal que mandou, muito obrigado, vai mandando, a gente divulga aqui. E ainda em Teresópolis, falando de cultura, bem cara de sexta-feira, vamos falar de show. O Parque de Exposições em Albuquerque volta a ser cenário de grandes eventos após 2 anos sem programação por conta da pandemia da Covid-19. Vai receber no domingo, dia 7, já agora, depois de amanhã, a partir das 2 da tarde, o evento Vamos Sambar, com o show do cantor Belo, entre outras atrações como Thiago Souza, DJ Torvik, Resenha Pura, Só Alegria, Bigode Serrano, Nós do Samba e DJ Pedro Dávila. A entrada do setor de pista será 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado para compor as cestas básicas para distribuição nos CRAS, que a gente acabou de falar, que são os Centros de Referência de Assistência Social, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e que atende a famílias em vulnerabilidade social. Os alimentos arrecadados também serão destinados para os programas municipais Sopa Popular e Café Popular. O Café Popular está servindo almoço para as pessoas que estão abrigadas nos dormitórios do ginásio Pedrão, devido ao incêndio ocorrido no abrigo Sopão recentemente. Nós falamos até desse incêndio aqui, Enfim, e ainda um outro tema que eu acho muito relevante destacar aqui, que é o seguinte, é um debate que fala sobre a violência, contra a mulher, com o objetivo de alertar e debater sobre a violência doméstica contra a mulher. A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria dos Direitos da Mulher, com apoio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, promove entre os dias 10 e 31 deste mês, em unidades de ensino do município e do estado, diversas palestras relacionadas ao assunto dentro da campanha de conscientização, que é o Agosto Lilás, voltadas para os alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental, da EJA, Educação de Jovens e Adultos, do ensino médio, mães responsáveis dos estudantes e para profissionais de educação das unidades em torno. As palestras com o tema Enfrentando Relações Abusivas contam com a parceria das Secretarias Municipais da Educação e Desenvolvimento Social e também de Saúde, isso é muito importante. E por falar em saúde, vamos falar de um tema muito relevante, mas nada agradável. Ninguém gosta de falar de doença, na verdade, Nós vamos falar de um tema que é seríssimo, que pode atingir qualquer pessoa, até porque é uma doença meio silenciosa, que é o aneurisma de aorta. O que é isso? Você já ouviu falar? Sintomas e tratamento, você sabe? Hoje, o doutor Manuel Lobato dá mais detalhes sobre o assunto. Vamos conferir. Aneurisma de aorta. Você sabe o que é um aneurisma? Muitas pessoas já ouviram essa palavra e associam a uma doença potencialmente grave. E é mesmo. Quer entender quando você deve suspeitar, como é feito o diagnóstico e o tratamento de um aneurisma? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar. Aneurisma de aorta. Antes de falar sobre os sintomas, o diagnóstico e o tratamento do aneurisma, você precisa saber como funciona a circulação no nosso corpo. Aí tudo vai ficar mais fácil de entender. O coração bombeia o sangue para todos os órgãos do corpo através de vasos sanguíneos chamados artérias. São as artérias que irão levar o sangue sob pressão para todos os órgãos. Após irrigar todos eles com oxigênio e nutrientes, o sangue volta para o coração através de vasos sanguíneos chamados de veias. Portanto, nas artérias a pressão do sangue é alta e nas veias ela é baixa. Certo, mas o que é um aneurisma? O aneurisma é uma dilatação de uma parte de um vaso sanguíneo. Geralmente, na região em que há um aumento do tamanho do vaso sanguíneo, a parede desse vaso fica mais fina. É como uma bexiga. Quanto mais você enche, maior ela fica, mais fina a sua parede e maior a chance dela romper. E esse é o maior risco dos aneurismas, estourar e provocar hemorragias que podem ser fatais. Essa dilatação, ou seja, os aneurismas, podem acontecer em qualquer vaso sanguíneo do corpo. Os mais comuns são os aneurismas cerebrais e os aneurismas da aorta. E o que é a aorta? A aorta é a maior e mais importante artéria do corpo. Ela é o principal tubo que leva o sangue do coração para o resto do corpo. Só para você ter uma ideia,
da importância da aorta, a cada minuto, por dentro dela, passa o sangue do corpo todo. São de 4 a 5 litros por minuto. A aorta mede mais ou menos 1,5 a 2 centímetros em um adulto, mais ou menos assim. E vai desde o coração, passa pelo tórax, que é chamada da parte da aorta torácica, desce para o abdômen, na parte chamada aorta abdominal e termina próxima da altura do umbigo, onde ela se bifurca em 2 vasos chamados de artérias ilíacas. Um aneurisma em qualquer dessas partes da aorta, porção torácica, porção abdominal ou as duas juntas, é chamado de aneurisma de aorta. E qual é o problema de um aneurisma da aorta? À medida que a dilatação da artéria vai aumentando, a parede do vaso vai ficando mais fina, até que ele estoura. Como tem muito sangue passando pela aorta, esse rompimento causa um sangramento ou uma hemorragia muito grande, com risco de morte superior a 90%. Então, quando você deve suspeitar de um aneurisma de aorta? Quais são os sintomas? Esse é um dos pontos mais importantes, porque geralmente um aneurisma não tem sintoma. E é isso que torna essa doença extremamente perigosa. Ou seja, ela é uma doença silenciosa e que muitas vezes só é descoberta com a rotura do aneurisma. Algumas pessoas mais magras percebem uma bola que pulsa no abdômen e acabam fazendo o diagnóstico do aneurisma quando mostram esse achado para o médico. Outras acabam recebendo o diagnóstico de aneurisma quando fazem exames de ultrassom ou tomografias de tórax e abdômen para pesquisar outras doenças, ou seja, não apresentam sintoma nenhum e recebem o diagnóstico do aneurisma por acaso. Já outros pacientes sentem dores abdominais intensas dias ou horas antes do rompimento do aneurisma. Nessa situação, é muito importante procurar imediatamente atendimento médico. E, infelizmente, o que acontece com muita gente é a descoberta do aneurisma só quando ele rompe. Os sintomas que indicam a rotura do aneurisma são uma dor súbita que acontece de repente na barriga ou nas costas, associada à pele úmida ou suada, um batimento cardíaco acelerado, queda da pressão, desmaios, perdas de consciência e até a morte súbita. Nessa situação, você deve correr para o pronto-socorro imediatamente. A rotura do aneurisma é uma situação de emergência que requer uma cirurgia o mais rápido possível. Como eu falei, uma rotura pode nunca ocorrer, mas se ela acontecer, é fatal em 80% a 90% dos casos. Entendido isso, você deve estar se perguntando, se dificilmente os aneurismas dão sintomas, sem sentir nada, como eu vou saber se eu tenho ou não um aneurisma? Quem deve ficar mais atento a esse problema? Qualquer pessoa pode ter um aneurisma de aorta, mas se a pessoa tiver alguns fatores, esse risco aumenta muito. São chamados os fatores de risco. Eu vou destacar 4 deles. O primeiro é o tabagismo. Quem fuma tem 7 vezes mais risco de ter um aneurisma do que quem não fuma. O segundo, pressão alta, principalmente a não controlada. Terceiro, idade avançada acima de 50 anos. E o quarto, antecedente familiar de aneurisma. Se você tem ou teve um pai, mãe, irmãos ou outros familiares próximos que tiverem um aneurisma, seu risco é maior. Na presença de qualquer um desses fatores de risco, você deve sempre falar ao seu médico. Ele irá avaliar a necessidade de pedir exames complementares para o diagnóstico do aneurisma. Se tiver antecedente familiar com aneurisma, você já deve procurar um cirurgião vascular para essa investigação. E que exames são esses? Como é feito o diagnóstico do aneurisma de aorta? Os melhores exames para o diagnóstico do aneurisma são o ultrassom de abdômen, a angiorressonância e a angiotomo. Mas, como eu já falei antes, na maioria dos casos, os aneurismas são diagnosticados de forma incidental em exames de rotina para outros problemas de saúde, como ultrassom e tomografia. E o que eu devo fazer se tiver um aneurisma de aorta? Como é feito o tratamento? Aqui é importante destacar 3 aspectos. O primeiro deles, o controle dos fatores de risco. Não há nenhum remédio que faça a dilatação da artéria voltar ao normal, mas você pode diminuir a velocidade em que está crescendo. Para isso, os pacientes com diagnóstico de aneurisma devem tratar os fatores de riscos que causam o aneurisma, principalmente parar de fumar, controlar a pressão arterial com dieta e medicações. Essas medidas nem sempre impedem o crescimento do aneurisma, mas podem diminuir a velocidade que essa dilatação ocorre.
Segundo, um acompanhamento. Uma vez feito o diagnóstico, é importante fazer exames de imagem para medir o tamanho do aneurisma e se o aneurisma for menor do que 5 centímetros, em geral, nós acompanhamos esse aneurisma com exames de 6 em 6 meses para avaliar a evolução do tamanho do aneurisma. Pacientes com aneurisma de aorta abdominal com diâmetro superior a 5 centímetros devem ser tratados por cirurgiões vasculares. O tratamento cirúrgico tem por objetivo excluir e substituir o segmento dilatado da aorta por uma prótese de material sintético. Isto pode ser feito de duas maneiras. Primeiro, cirurgia aberta, com um corte grande na barriga, fechando a circulação por alguns minutos e a troca manual da aorta por uma prótese sintética. A segunda é a técnica endovascular, que consiste no implante de uma endoprótese, isto é, uma prótese sintética colocada por dentro dos vasos, substituindo o segmento dilatado da aorta. Essa prótese é implantada através de uma pequena incisão ou mesmo uma pequena punção na virilha do paciente. A prótese é liberada sem a necessidade da parada da circulação e sem a necessidade da abertura da cavidade abdominal. Isso reduz muito os riscos de complicação e melhora muito os resultados cirúrgicos. Os tratamentos, quando bem indicados e feitos principalmente antes do rompimento, têm altas taxas de sucesso. Por tudo isso, espero que tenha ficado claro a importância do aneurisma e do seu diagnóstico precoce. Se tiver os sintomas que falei ou se fizer parte do grupo de risco, não deixe de procurar um médico para investigação. Na presença do diagnóstico, procure um cirurgião vascular. Se tiver interesse, aqui no Doutor Ajuda tem... Muito obrigada ao doutor. Com certeza serviu para muitas pessoas, porque realmente foi o que eu disse, né? A pessoa às vezes nem imagina como pode vir a acontecer. É bem interessante mesmo. Bem, no próximo bloco nós vamos continuar falando de saúde, de uma ação que está sendo realizada na Praça Dom Pedro. Nós vamos mostrar as imagens, tem mais detalhes aqui já no próximo bloco. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos com o programa Original Vivo nesta sexta-feira, 5 de agosto. Vamos que vamos. Quero agradecer a audiência e o carinho dos petropolitanos. Muito obrigada. Agradecer também a audiência do pessoal de Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul e Partido Alferes. Todo mundo ligadinho, cada um no seu canal.
canal 16, Teresópolis 21, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3. Mandar um abraço para o meu amigo Lúcio Almeida, lá do Cidade em Foco, bombando nas notícias. Um beijo, Lúcio, sucesso aí. Cidade em Foco é o maior site de notícias lá da região Três Rios, Paraíba do Sul. Bem, gente, em Petrópolis, a Secretaria de Saúde e o Serviço Social Autônomo do Hospital Cid Carneiro, o SERRAC, preparou uma programação especial pelo Dia Nacional da Saúde, que é celebrado hoje, gente, sexta-feira, 5 de agosto. As ações com aferição de pressão, testes de glicemia capilar, entre outros serviços, estão sendo realizados na Praça Dom Pedro, no centro, e também lá em Correias, tá? Na Luiz Furtado da Rosa. O Centro de Saúde Coletiva na Rua Santos Dumont também aderiu à mobilização. Na Praça Dom Pedro, o evento é realizado junto com a ação do Agosto Dourado, campanha que incentiva o aleitamento materno. Tem até umas imagens aí e já a gente vai trazer informações aqui também ao vivo com o repórter Gabriel Fachola. Eita, mas antes eu quero falar o seguinte, vamos abrir aspas aí. Além das equipes do IST-AIDS com testes rápidos para sífilis, HIV, hepatites e BC, serão oferecidas, estão sendo já oferecidas lá orientações nutricionais e informações sobre saúde do homem e saúde da mulher e saúde bucal. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU também estão no local. Fecha aspas aí, palavras do secretário de Saúde, Marcos Curvelo. Um abraço para o Marcos. Sumido, hein, Marcos? O programa está aqui à disposição. Já lá em Correios, gente, na Praça Luiz Furtado da Rosa, na Praça de Correios, as equipes do SERRAC vão oferecer à população serviços como aferição de pressão também arterial, glicemia e orientações de alongamento com fisioterapeutas. Vamos... já chegou aí o Gabriel, gente? Eu estou falando ainda... é programa VIP, é bom demais, né? Eu estou falando de Correios, já está o Gabriel aqui. Muito obrigada, tá? Pela presença, Gabriel. Bem, pessoal que tá em Você casa. Acabou de chegar na praça. Isso, daqui Dom Pedro. Da Praça Dom Pedro. Lá está tendo um pit stop móvel, né, para falar sobre Agosto Dourado e essa importância da amamentação. Porque muitas mulheres de condição social baixa, elas não têm acesso à informação. E lá eles juntaram diversas equipes e o foco lá hoje também é a informação à paternidade ativa. Qual a importância dessa paternidade ativa, dessa presença do homem? Porque a saúde da mulher é muito importante, tanto a física quanto a psicológica. Então lá eles estão ensinando também, até com equipes do SAMU, técnicas para desengasgar o bebê na hora da amamentação e também quebrar um pouco dos tabus da amamentação em locais públicos, né? E também mostrar a importância da mulher entender que a amamentação não é só esse lado romantizado, que também tem um lado mais sensível, um lado mais doloroso. Nossa, demais. Né? Aí tá mostrando imagens para desengasgar a criança. Isso, umas imagens que o SAMU está realizando esses ensinamentos na praça, né, com equipes. Isso vai acontecer até 1h30 hoje. Né? E é muito importante. Lá eles estão dando toda essa orientação, o que deve se fazer. Eles explicam também que o importante, após esse processo de desengasgar, é trazer essa sensação de acolhimento para a criança. Então, encaixar ela próxima ao peito, né, para ela se sentir acolhida, se sentir próxima nesse momento, né, de engasgo, né, porque é uma situação que assusta. Também estão sendo realizados testes de glicemia e também aferição de pressão, além de testes de IST, né, sífilis, hepatite e também HIV. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi ali as imagens deles ensinando a desengasgar o bebê. Você aprendeu? Eu aprendi sim. Você tem que segurar a criança, assim. Deixa eu segurar aí. Vai. Você segura a criança com a mão aberta e aí você vira ela de bruço. A mão tem que estar encaixada, o polegar aqui em direção ao pescoço. Peraí. Ó, preste atenção, gente, que isso é sério, hein? Isso pode salvar a vida. É verdade. Não é brincadeira não. Vai lá. Você encaixa a criança aqui no braço e aí, quando você vira ela de bruço, a intenção é que você faça assim com a mão, sabe? Mas não precisa colocar força, é tudo mais jeito do que força. É para impulsionar para cima. E são 5 vezes. E aí, depois disso, obviamente, a criança vai gorfar e aí você traz ela ao peito para trazer essa sensação de acolhimento da criança, né? Porque é uma situação que no final, desespera a criança. Né, num momento complicado como esse. Porque nós que somos adultos, a gente engaja, a gente fica com aquela sensação de morte, né? Sim, fica um desespero danado. Um desespero mesmo. E além desse serviço, o que você percebeu lá que está chamando mais atenção? Tinham equipes do Reage Mãe também, que é uma associação muito importante, que auxilia as mães de baixa condição social,
e tinham doulas lá explicando para esse momento, né? Porque o momento de gravidez, né, nesse momento de gestação, é um momento que a mulher fica mais sensível, mais delicada. Muito, gente, dá vontade de chorar à toa. É verdade, né? E muitas dessas mulheres não têm uma rede familiar, elas explicam dessa importância dessa rede próxima à gestante, né? Porque a mulher não precisa e não deve passar por isso sozinha. E aí, esse foco dessa campanha de Agosto Dourado é muito mais dessa inclusão dessa rede, desse momento e dessa importância da mulher não estar sozinha, nesse período de gestação. Agora, a gente está falando, a gente está no mês do Agosto Dourado, gente, e foi o que você falou, né? Esse glamour de amamentar é lindo, todo mundo posta foto linda, é maravilha, mas tem aquele lado que só nós mulheres sabemos, que é aquele lado do início, que dói até a criança ajustar, tem um desconforto, até pegar aquele ritmo de ficar aquilo bonito para postar foto, e você estava falando disso, né? Tem esse lado também. Lá tem pessoas falando sobre isso? Sim, tem pessoas falando sobre isso, inclusive incentivando a importância da paternidade ativa. Como o homem pode ajudar durante esse período complicado que é a amamentação, né? Muita mulher tem pedra no leite, nos seios, né? E aí tem técnicas para massagear, que auxilia, além de esquentar a água, processos que podem amenizar esse período que é muito doloroso, né? No começo, até pegar esse ritmo. Porque normalmente é assim, você vai amamentar, agora é contigo, aí vai embora, larga a mulher lá com dor, toda... Porque no começo, gente, não adianta. No começo, não é difícil no começo? Tem uma pessoa aqui. Não é difícil que já amamentou no começo, não é complicado? Que a gente hoje E também esse tabu, né? Porque é necessário que a mulher atenda às necessidades do bebê, independente de estiver na rua, em casa. Então, tirar esse lado, esse tabu, esse preconceito, esse estigma de que a mulher não pode amamentar em público, né? Tirar todo esse estigma mesmo que é colocado. Não vejo problema nenhum. A pessoa pode procurar um lugar tranquilo, sentar, até porque andando com a criança deve ser perigoso. A criança pode engasgar e desconfortável. Mas assim, a pessoa pode procurar um lugar mais tranquilo, sentar. Eu não sei, cada mãe age de um jeito, tá? Não estou julgando ninguém. Eu, quando amamentei, eu botava uma fraldinha, não sufocando a criança, obviamente, mas eu cobri o seio, mas é uma questão minha. Eu não queria que ninguém estivesse vendo meu seio. Mas eu vejo que tem muitas mulheres que botam o peito mesmo lá e tá. Mas aí eu não estou criticando ninguém, tá? Pelo amor de Deus, cada um faz o que quiser. É uma questão pessoal. Eu botava lá a toalhinha e me sentia confortável assim, não atrapalhava a criança. Mas aí vai de cada um. Se a mãe acha que botar o peito tá bom. O importante, gente, é que a criança fique alimentada. Né? O importante é isso, esse acompanhamento psicológico para a mulher entender que não tem nada de errado em amamentar em locais públicos. Não, né? Eu não vejo nem problema. Eu mesma fiz muito isso, mas foi o que eu falei. Eu tinha esse cuidado comigo. Sim. Né? Mas é tranquilo, cada mulher faz o que achar que está mais confortável. E além disso tudo, para a gente fechar aqui, você falou do serviço, eu também falei aqui, de aferição, e tudo mais. Tem fila, está tranquilo, como está? Então, a parte de aferição da pressão está com uma fila um pouquinho grande, mas está sendo um serviço bem rápido, porque está tendo mais de 3 funcionários fazendo todo o atendimento lá. Então, acaba que a fila é grande, mas não... Rapidinho. Mas está sendo rápido. E sobre os testes de IST, também está sendo uma fila bem rápido. E é importante falar que eles não estão fazendo só os testes. Também tem um acompanhamento para direcionar essas pessoas assim que elas têm os resultados, né? Porque muitas vezes receber uma notícia de um exame positivo pode ser algo impactante, né? E quanto tempo o resultado? O resultado, eu acho que em média são 15 minutos para ficar pronto. 15 é um teste minutos? bem rápido. Gente. Traz respostas de diversos exames. Demorava muito, né? É verdade. Qualquer exame, assim, de DST demorava muito. E é importante que eles direcionam, depois desse acompanhamento, a unidade que a pessoa deve fazer o tratamento, né? Que é importante. E tudo gratuito? Tudo gratuito, disponibilizado. Pensando em sair daqui, dá um pulinho lá, gente. É muito bom, tudo gratuito, rapidinho assim. Você chegou a fazer algum, não? É verdade. Não fiz, porque eu fiz o exame de IST na última matéria que a gente fez há um pouco tempo atrás, aí não fiz não precisei. Que bacana. Muito interessante. Então, finalizou? Perfeito. Não tem mais? Não, certinho. Tudo certo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O Gabriel Fachola trouxe várias informações pra gente. E agora, eu vou... Obrigada, tá, Gabriel? De nada. Bem, agora eu vou falar que aqui em Petrópolis também, os escritores e pesquisadores Paulo Ressuti e Cláudia Tomé White lançam um novo livro pela Leia Brasil. E vai ter uma tarde de autógrafos de... Olha que bacana esse livro. Cici e o Último Brilho de uma Disnatia. É uma breve história
não contada dos Habsburgos. Será neste sábado, dia 6, agora amanhã já, lá na Livraria Nobel. Para quem não sabe, Cícia é encantadora e imperatriz da Áustria, foi uma celebridade mundial em vida e após sua morte se transformou em mito, com um destino marcado tanto pela beleza quanto pela tragédia. A história dela vem inspirando óperas, balés, filmes, séries e museus. Mas quem foi de fato essa mulher que fascina tanta gente há quase 2 séculos? Bem, você vai saber no livro, né? Seguindo a tradição do seu trabalho, já muito conhecido pelo público, Paulo Ressutti recupera e analisa fontes primárias, como cartas e imagens, que nos revelam muito da nossa história e do nosso tempo. Trabalhando com a pesquisadora especialista em Áustria, Cláudia, nos apresentam os dois, né? Tanto a Cláudia quanto o Renato, nos apresentam uma obra muito bem fundamentada sobre os bastidores da vida de uma das personalidades mais icônicas da história, que é a Imperatriz Cícia. Vale muito a pena. Eu conheço um pouco da história dela e nossa, bem, se o livro tiver tudo do que eu já conheço, não vou comprar, mas vou dar uma olhadinha lá, porque se tiver novidade, com certeza vou querer saber. Ela tem curiosidade, gente, essa Imperatriz, olha, é apaixonante mesmo. O programa não acabou, não. Nós temos ainda uma matéria de saúde, mas antes dessa matéria de saúde, eu vou chamar um intervalo e na volta eu vou pedir que você tenha atenção, porque é uma matéria muito importante. A Beth, outra de saúde, sim, as pessoas têm pedido muito. Assim, antes eu falava pouco de saúde, deu muito certo, as pessoas gostaram e temos aí os médicos à disposição. Então, se você gosta, já no próximo bloco a gente vai voltar com esse tema, porque o programa não acabou não, é rapidinho, papo, já estou de volta. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos e agora, como eu prometi, vamos falar um pouco mais de saúde com o Dr. Rodrigo Codarim, que é ginecologista obstetra. Nós vamos falar, gente, sobre um assunto muito relevante e muito sério, que é a diabetes gestacional. Então, fique ligadinho. Ah, mas eu não tenho interesse, eu não estou pensando em ficar grávida. Não importa. Sempre é bom, porque conhecimento não ocupa espaço. Pode rodar. A primeira informação que você, mulher que está grávida, querendo ficar grávida ou conhece alguém que está grávida, é por que você deve se preocupar com diabetes na gravidez ou diabetes gestacional? Basicamente, por 4 razões. A primeira é porque é um problema muito frequente.
Só para você ter uma ideia, mais ou menos 16% das mulheres grávidas têm diabetes durante a gestação. O segundo é porque o diabetes gestacional pode trazer uma série de complicações para a gravidez. Uma delas, a pré-eclâmpsia, é o aumento da pressão durante e por causa da gravidez. Ou a eclâmpsia, que é uma forma grave, cheia de complicações desse aumento de pressão. Além disso, por fazer o bebê crescer mais do que o esperado, aumenta o risco de ter um parto cesárea. Falando sobre o bebê e o parto, em terceiro lugar, quando a mãe tem diabetes gestacional, isso aumenta o risco de parto prematuro, afinal o bebê cresce mais do que o normal. Além de aumentar o risco de o bebê ter dificuldades respiratórias ao nascimento, hipoglicemia, que é o açúcar baixo no sangue ao nascer, diabetes tipo 2 quando ele crescer, já lá na vida adulta, e até, em casos graves, óbito do bebê dentro da barriga. E quarto, porque, apesar de todos esses efeitos, o diabetes gestacional é um problema silencioso. A grande maioria das vezes não causa nenhum sintoma. A mulher tem o problema, não sente nada e, se não fizer nada, tem risco de descobrir que tem a doença só quando tiver as complicações que eu falei. Mas aí já é tarde. Daí a importância em fazer o acompanhamento e fazer o diagnóstico o quanto antes, mesmo sem ter sintomas. Para explicar isso, eu preciso falar um pouco sobre as mudanças no corpo da mulher durante a gravidez. A gravidez é um período em que o corpo da mulher se modifica de diversas maneiras. Os hormônios borbulham modificações que permitem com que o bebê cresça e nasça dentro de 9 meses. Mas, algumas vezes, os custos de tantas modificações aparecem. Por exemplo, alguns desses hormônios que fazem com que o jeito que o corpo lida com o açúcar no corpo da mãe seja modificado. Normalmente, a gravidez atrapalha um pouquinho a ação do hormônio responsável, que permite que o corpo queime o açúcar, transformando-o assim em energia. Dessa forma, atrapalhando um pouquinho, sobra um pouco mais de açúcar para o crescimento do bebê. Entretanto, em algumas mulheres que já tinham uma maior dificuldade em processar o açúcar antes da gravidez, também conhecido como glicose de uma maneira mais técnica, ou naquelas pacientes que o corpo não consegue lidar tão bem com essa sobrecarga, a quantidade desse açúcar aumenta muito. E quando o nosso açúcar fica em concentrações mais altas em nosso sangue, a gente dá o nome de diabetes. Como nesse caso, provocada pelos hormônios da gestação, diabetes gestacional. E o diabetes gestacional tem bastante impacto durante a gravidez. Como eu disse, na maioria das vezes o diabetes gestacional não tem sintoma, você não vai sentir nada. Nos casos mais avançados, a gestante vai suspeitar do problema quando o bebê cresceu demais, quando avaliado no ultrassom, ou uma barriga muito grande para a idade gestacional. Mas aí a gente já está falando de condições que já indicam a complicação do problema. Então, como que nós podemos fazer para descobrir que a gente tem diabetes gestacional? Isso será detectado através dos exames de pré-natal. Em condições ótimas, a investigação do diabetes gestacional vai se iniciar logo na primeira bateria de exames, começado lá no comecinho do pré-natal. Assim, você passa na primeira consulta do pré-natal e, nesse momento, já é recomendada a realização de um exame simples de sangue, a glicemia de jejum. Se o resultado desse exame for maior ou igual a 126, a paciente vai ser considerada como tendo diabetes pré-gestacional, ou seja, provavelmente ela já tinha diabetes antes da gravidez, mas não sabia. Se o resultado da glicemia de jejum for entre 92 e 126, isso fecha o diagnóstico para diabetes gestacional. E uma vez diagnosticada, ela deve ser tratada. E no caso das pacientes que têm resultado normal, menor que 92 no começo da gravidez, isso indica que não tem diabetes agora, nesse momento. Mas isso não quer dizer que não vai ter diabetes ao longo da gravidez.
É por isso que uma gestante deve repetir uma outra investigação por volta de 28 semanas, que é o teste de sobrecarga de glicose de 75 gramas. Nesse teste, a grávida colhe uma amostra de sangue e logo depois recebe uma limonada muito doce. Depois de tomá-la, são colhidas mais 2 amostras em 1 e 2 horas. Dessa forma, nós conseguimos avaliar o quão rápida a glicose, o açúcar, é absorvida e metabolizada pelo corpo. Assim, conseguimos identificar quem fica com o açúcar alto e essa paciente ganha o nome de ter diabetes gestacional. Os valores de referência para esse exame são 92 para glicemia de jejum, 180 para glicemia de primeira hora e 153 miligramas por decilitro para glicemia de 2 horas. Qualquer um dos valores alterados, mesmo que um só, fecha o diagnóstico de diabetes gestacional. O tratamento do diabetes durante a gravidez baseia-se no controle da quantidade de açúcar no sangue da mãe. Nós podemos controlá-los em pacientes com diabetes gestacional em quase 90% das vezes, simplesmente modificando dieta e alguma coisa no estilo de vida. Esse é o primeiro passo. A dieta, ela tem que ser avaliada individualmente. Óbvio que se a gente evitar carboidratos simples, como por exemplo a farinha branca, a batata, os açúcares, e nós os trocarmos por carboidratos mais complexos, por exemplo, os integrais, já é um bom começo. O exercício físico também tem que ser avaliado caso a caso, afinal é uma gravidez. Mas, usualmente, fazer exercícios mínimos, como uma caminhada ou uma musculação com um elástico, já pode ter uma diferença enorme para a gravidez. Além disso, o importante será avaliar como fica o controle do açúcar no sangue, fazendo aquele exame da glicemia capilar, aquele conhecido como ponta de dedo, um aparelhinho que com uma única gota de sangue consegue avaliar qual a quantidade de açúcar no seu sangue naquele momento. Geralmente, nós pedimos para a paciente fazer esse teste 4 vezes por dia, logo que acorda em jejum e 1 hora depois do começo do café da manhã, do almoço e do jantar. Se mesmo com a dieta e com o exercício físico o controle não estiver adequado, você pode precisar usar alguma medicação. Essas medicações podem ser a insulina, aquela mesma medicação tomada pelo diabético de fora da gravidez, e em alguns casos, algumas outras medicações por boca. Tudo isso, no fundo, para manter o controle do açúcar no seu sangue. Os valores de referência para esses controles são 95 para o jejum e 140 para as avaliações pós-alimentares. Entendido agora o que é a causa, o diagnóstico, o tratamento, tem mais 3 importantes informações que eu acho que vocês precisam saber. Primeiro, quem tem maior risco de ter esse problema? Eu vou falar 7 fatores mais importantes. Estar acima do peso, ter outras doenças como pré-diabetes ou síndrome dos ovários policísticos, ser sedentária, ter tido diabetes gestacional anteriormente ou ter um bebê com mais de 4 quilos, ter familiar com diabetes, mas que fique claro, toda mulher deve ficar atenta ao diabetes gestacional. As que têm algum desses fatores de risco têm que ter atenção redobrada. Segundo, é evitar esses fatores de risco, fazendo exercícios físicos regularmente, tendo uma dieta saudável que inclui um balanço adequado entre carboidratos, proteínas e gorduras, engravidar preferencialmente com um peso adequado, manter o ganho de peso adequado durante a gravidez. O recomendado depende do peso com que você engravidou e da sua altura, mas seu médico consegue calcular isso melhor para você. Mas, em média, algo entre 7 a 12 quilos. Isso é até legal para quando você vai programar uma gravidez. E terceiro, sempre me perguntam, meu filho vai ter diabetes quando nascer? Ao nascimento, normalmente o que acontece é o contrário. A principal preocupação é o bebê ficar com pouca glicose no sangue, que é o que nós chamamos de hipoglicemia. Isso pode ser grave e por isso a gente tem que ficar atento. O bebê acostuma a receber muito açúcar durante a gravidez e por isso, a hora que ele nasce e para de receber tudo isso, pode diminuir o açúcar.
Esse quadro costuma melhorar depois de alguns dias. Passado esse período, sabe-se que os bebês cujas mães tiveram diabetes gestacional têm maior chance de ter diabetes lá na vida adulta. Quarto, você que teve diabetes gestacional, vai ficar diabética depois da gravidez? O diabetes gestacional pode ser um sinal de que, frente a uma sobrecarga, seu corpo não conseguiu lidar de maneira adequada com os açúcares. Isso significa que precisamos, após passado o período ali de puerpério, reavaliar essas condições. Geralmente, uns 2 meses depois do parto, nós sugerimos fazer uma nova avaliação com exames de sangue, glicemia ou até mesmo um novo teste de sobrecarga para confirmar como que você lida com o açúcar. E, o mais importante, caso você tenha diabetes, que é mais difícil de diagnosticar, ou intolerância à glicose, que é muito mais frequente, é uma ótima oportunidade de diagnosticá-las e tratá-la de maneira adequada, evitando assim muitas complicações lá na frente. Eu espero que tenha ficado claro a importância do diabetes gestacional e sua gravidade, tanto para a mãe como para o bebê. É isso aí, espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu, porque nunca é demais saber sobre saúde, né? Muito bom. Gente, chegou, né, sexta-feira, agora nosso encontro é só na segunda. Muito obrigada mais uma vez pela audiência, pelo carinho. A gente continua participando, você pode me encaminhar a mensagem pelo Messenger. Quem quiser falar comigo, me encontra no Messenger, Facebook, Bede Oliveira. Muito fácil. Um abraço a todos. 3 Rios, Paraíba do Sul, Pati, Teresópolis, Nova Friburgo e, claro, os petropolitanos, 20 anos aí, a TVC, a TV do Correio da Manhã. E eu volto na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.